oportunidade de poder reuni-los para adorar o seu nome, que é sobre todos os nomes. Aleluia. Todos os irmãos já estão em pé, nós vamos ler esse trecho na palavra de Deus e depois os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do primeiro versículo. Fala aqui o sermão profético, continua a parábola das 10 virgens. Amém? Amém? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que vós não conheço, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus que estamos aqui. Tivemos esta manhã uma escola abençoada que falava a respeito da oração e a respeito do rei Salomão, e um homem que se dedicou ao Senhor. Todo homem tem os seus altos e baixos, embora ele for um homem que Deus o abençoou, segundo a palavra de Deus falou com ele, falando com Deus, e Deus falou para ele, dizendo que pedisse tudo o que quisesse, seria feito. E ele pediu, simplesmente ele pediu que Deus lhe desse sabedoria. Isso já é um entendimento da parte de Deus na vida do ser humano, não só de Salomão, mas como de nós também. Pedirmos a Deus sabedoria para podermos viver num mundo de corrupção, de problemas e de dificuldade em que nós estamos passando nos últimos dias da igreja na face da terra. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Podemos aprender nesta manhã muito com esta lição. A lição desta revista estão quase todas elas falando em oração e buscando ao Senhor. Se nós orarmos, é depósito na nossa conta nos céus. Alguém pode dizer: eu não preciso orar porque eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um carro dos melhores que existe, eu tenho uma casa muito boa, eu tenho bens no Brasil, eu tenho bens aqui nos Estados Unidos, eu tenho bens, dinheiro depositado nos bancos da Suíça, eu tenho muito e eu vivo uma vida boa, eu não preciso orar. Se você quiser ir para o céu, tem que orar. Acima de todas essas coisas, nós vimos aqui o rei Salomão. Ele foi um homem rico, um homem cheio de bens, mas ele orava, ele buscava Deus, porque tinha necessidade da sua alma. A alma não se supre com coisas terrenas, mas se supre com coisas espiritual. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós olhando aqui para esta palavra, alguém pode dizer: mas essa palavra eu já ouvi muitas vezes ser lida na igreja,
falando a respeito desta parábola das 10 virgens. Irmãos, a palavra de Deus sempre ela é nova para nós, porque a palavra de Deus, quando Deus fala conosco, nós podemos sentir a sua presença. Aleluia. Olhando para esse texto aqui, eu quero só tirar algumas referências a respeito desse texto que fala aqui de 2 grupos de pessoas. Se fosse olhar para aquelas senhoras, aquelas mulheres, ou melhor, aquelas virgens, seriam jovens, e talvez ninguém achava ali uma diferença naquelas 10 jovens que estavam ali. E olhando para elas, ninguém via nenhuma diferença. Assim também hoje pode ser dentro da igreja. Se nós fôssemos analisar ali aquelas senhoras, aquelas moças, elas eram vestidas igual, elas tinham as lâmpadas da mesma forma, mas ninguém via nada o que estava lá dentro. Só foi ver a diferença no momento em que precisou de acender a sua lâmpada. No momento em que chegou o noivo, elas estavam se preparando para umas bodas, e as 5 estavam preparadas, mas as outras levaram a vida de qualquer maneira e não se preocuparam com o que ia acontecer. Mas chegou o momento em que chegou o dono da festa e disse: vamos para as bodas, vamos para a festa. E aí precisavam ter a luz, precisavam ter a lâmpada, e aquelas acenderam as suas lâmpadas e saíram. E aquelas que não estavam preparadas, chegou o momento que elas buscaram acender as suas lâmpadas, mas não acendeu. Por que não acendeu? Faltava o azeite. Faltava o azeite. A igreja do Senhor Jesus Cristo também hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós podemos olhar para as passagens da Bíblia. Ela fala de 2 igrejas, fala de 2 povos. Dentro da igreja são 2 igrejas, uma que vai para o céu e uma que vai ficar. E agora eu faço aqui, cada um de nós podemos fazer aqui uma análise. Será que nós estamos ingressados na igreja que vai subir? Será que nós temos azeite dentro da nossa vasilha? Será que o noivo chegar, você pode arriscar o fósforo e acender a sua lâmpada e ir com ele? Analise você mesmo. Cada um de nós devemos analisar dentro do nosso coração. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estava analisando esses dias uma pregação do pastor que trouxe uma mensagem falando sobre o avivamento da igreja na face da terra. Ele estava falando e ele trouxe uma palavra que me chamou muita atenção. O avivamento da igreja que vai subir para os céus na face da terra. O avivamento do crente. A igreja é eu e é você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele chamava atenção e ele dizia: irmãos, quando é anunciado na igreja que vai vir um pastor, que Deus usa, que fala em profecia, que prega e que revela e que ora para os enfermos, vem gente de todos os lados porque quer ver alguma coisa acontecer. E o que mais me chamou a atenção, ele disse: você pode ser esse pastor, você pode ser essa pessoa. Jesus, ele nos deu a palavra para nós buscar dela, e nós podemos orar pelos enfermos. Aleluia. O avivamento, o pastor vem e traz uma mensagem tão bonita, cheia de virtude espiritual, ora pelos enfermos, ora para as pessoas são batizadas no Espírito Santo,
E ele disse, aí